Fala, torcedor! Tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vindo aqui no nosso canal. Olha, compartilhe esse link, deixe a sua opinião. Aqui o espaço é democrático e eu sou direto com a informação. Sem arrodeio, sem frescura, direto ao ponto que é importante. Olha, estamos chegando à meta que a gente está buscando e para isso preciso da sua ajuda, tá? Você que está chegando agora no nosso canal, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Só tenho a agradecer pela sua confiança, pelo seu apoio. Estamos na luta para chegar a 2.000 inscritos aqui no nosso canal. Estamos com uma audiência muito legal aqui também. Os novos inscritos, muito obrigado. Prazer. Me chamo Moisés Oliveira. E vamos para aqui, né? Falar de futebol. Esse vídeo de hoje, claro, é para falar do pré-jogo. Sport e Londrina. Partida importante pela terceira rodada da Série B. O Leão que ainda busca esses primeiros 3 pontos na competição. Ainda não chegou, tá? Ainda não chegou esses primeiros 3 pontos na Série B. E vamos falar também sobre prováveis escalações e a situação do técnico, tá? Eu já vou ser logo direto para falar sobre isso, porque o Gilmar Dalpozo, que estava na Chapecoense, foi demitido, né, depois de perder, tomou uma goleada para o Atlético Mineiro na Série A, ele foi demitido. Ele já não vinha sendo muito bem quisto lá em Chapecó. Por quê? Ele havia perdido o título do Campeonato Catarinense para um time de terceira divisão, que é o Barra. Ele perdeu para essa equipe, né? E com isso ele ficou balançado no cargo, tá? E o Sport, segundo a matéria do Pedro Maranhão, que é muito bem informado, um grande profissional, pessoa gente fina, ele traz que o Gilmar, né, entrou no radar da diretoria rubro-negra para esse campeonato brasileiro da Série B. Eu já adianto, torcedor, que para mim é um bom nome, tá? Gilmar é um bom nome. Se tratando em esquema tático defensivo, ele arma muito bem as suas equipes. Ele faz um trabalho de um nível para a Série B perfeito, praticamente, beirando a perfeição. Tem muitos que falam que é retranqueiro, que é muito conservador, que joga com a bunda na parede, e todos os outros adjetivos que a gente ouve, né, o torcedor dos clubes que ele passa. Mas, sinceramente, eu gosto do trabalho do Gilmar Dalpozo, né, o padre. O pessoal chama ele de padre, que é muito calmo. E que se caso realmente fechar com o Sport, vai ser importante, tá? Vai ser importante. Ele é, sim, um pouco conservador, não vou chamar ele de retranqueiro. Ele é um pouco conservador, ele monta esquema que protege demais a sua defesa. Mas também ele não é um treinador que só fica na retranca, não. Se você pegar os times do Gilmar, marcam muitos gols também, tá? Não tem essa totalidade de ser um time apenas retranqueiro. Então, o Pedro Maranhão traz essa informação. Vou até ler aqui, me permita rapidamente, que ele traz o texto dizendo o seguinte: a estratégia de aguardar movimentações do mercado começou a gerar novos desdobramentos no esporte. Com a recente demissão do Gilmar Dalpozo pela Chapecoense, o nome do treinador passou a integrar a lista de nomes considerados pela diretoria rubro-negra. E aí, segue o texto, quem quiser dar um pulo lá no NE45, tá? Vê lá a matéria do Pedro Maranhão, mas volto a dizer, gente, se realmente fechar, eu acho que é um acerto, porque é um nome que vai conseguir, já conhece o ambiente do esporte, não esse ambiente atual com esses novos diretores, mas também não são peças estranhas, tá? O Ítalo Rodrigues, até pouco tempo, estava no Bahia, tá? Tem outros profissionais que lá estão. Então o Gilmar conhece muito bem. Ele conhece também o Márcio Goiano. Então, enfim, vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos. O fato é que o Sport está de olho nesse treinador que está livre no mercado
E aí não teria multa, não teria nada, não teria que pagar nada de multa, até porque ele foi demitido há pouco tempo pela Chapecoense. Vamos voltar a falar do jogo, porque o Sport entra em campo. Você sabe qual foi a última vez que o Sport venceu um time fora do estádio, sem ser o Náutico, tá? O Náutico é do estado. Faz tempo, viu? Faz tempo. Eu vou trazer aqui, torcedor, para você lembrar a última vitória do Sport contra um time sem ser do nosso eixo Nordeste. Mas não vou falar do Nordeste porque o Sport disputou jogos da Copa do Nordeste. Mas eu digo assim, sem ser aqui do eixo Nordeste. Foi no dia 21 do 9. Foi no dia 21 do 9. Contra o Corinthians, tá? O time do Sport venceu por 1-0 aquele jogo. Ou seja, no dia 21 de setembro. Meu amigo, de lá para cá, 11 partidas que o Sport não vence um clube fora do eixo Nordeste. Então, tá bom de quebrar isso, né? Porque não venceu o Cuiabá, não venceu o Vila Nova e agora tem um Londrina fora de casa. Estou trazendo esses números porque é o que temos, tá? Não é ser pessimista, não. São dados. E dados são importantes, tá? Então, rapaz, um clube do tamanho do Sport não pode, né, jamais se dar o luxo, ou seja lá o que for, de ficar mais de praticamente mais de quase 5 meses. Dá mais do que isso, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Lá vão ali 4 meses. Janeiro, fevereiro, março. Estamos em abril. Estamos para o 8º mês. Vai passar um ano sem conseguir ganhar de um time fora aqui do nosso eixo? Peraí. Tá errado. Tá errado tudo isso aí. Tá errado tudo isso aí. Então, é muito tempo. Praticamente quase 10 meses sem o Sport saber o que é vencer um time fora do nosso eixo aqui. Meu amigo, para mim isso é um absurdo. A Série A foi uma vergonha. O Campeonato Pernambucano começou mal e foi campeão, né? E só o futebol vai explicar isso. E aí, meu amigo, continua jogando mal, mas venceu 2 jogos, agora empatou com o Vila em casa e agora tem o Londrina fora de casa. Como eu gosto de trazer sempre história, vamos trazer aqui o histórico, tá, torcedor? Aqui é bem completo. O histórico desses confrontos entre Sport e Londrina. Na história do confronto são 9 partidas, 6 vitórias do Leão, 2 empates e apenas uma derrota. Ou seja, o Sport tem 67% de aproveitamento contra o Londrina, meu amigo. Então tem que vencer hoje, tá? 17 gols marcados e apenas 7 gols sofridos. Esses são dados do Gol, site o Gol, né, que sempre ajuda a gente pra caramba, com muitos dados lá. E o Sport tem uma vantagem muito grande, 67% de aproveitamento, né, 6 vitórias em 9 partidas, apenas uma derrota. Então, para mim, é um jogo que dá para vencer. A última vitória do Sport na Série B contra o Londrina foi em 2023, 4-0. Mas o jogo aconteceu na Ilha do Retiro. Esse jogo aconteceu no dia 23 de setembro de 2023, pela rodada 29. Isso faz um bom tempo, né, torcedor? E foi na Ilha que o Sport goleou Londrina. Espero que hoje o Leão da Praça da Bandeira, enfrentando o Londrina, não vacile e também faça uma boa partida, faça um bom jogo e consiga trazer esses 3 primeiros pontos desse campeonato brasileiro da Série B. O Londrina, que é aí um time que subiu agora há pouco, tá? Um time que também está buscando ainda se acertar nessa Série B, até porque é até natural e comum quando uma equipe ela sai de uma terceira divisão e vai jogar uma Série B, até essa equipe se adaptar à competição, ela leva um tempo. Tem clubes, né, tem times que eles conseguem se adaptar muito rápido. Mas tem times que não. Tem times que demoram um pouco, tem que se adaptar. Aí você traz jogador, aí você traz um técnico
para ele entender a competição, um técnico que já conhece, tá? Um técnico que conhece ali o mercado, tá? Tudo isso influencia. O Londrina começou a temporada com o Roger Silva. Aí o Roger abandonou o Londrina, veio para o Sport e foi demitido no Leão da Praça da Bandeira. A vida foi trágica com o Roger, viu? Mas assim, a gente sabe que tem tudo isso. Adaptação, montagem de elenco e tudo mais. E tudo mais, tá? Então, esses dados que são importantes. Vamos falar agora do time, tá? A gente começa a falar do Sport, porque o Sport não terá para essa partida o Zé Roberto, teve uma entorse, um mês fora de campo. Meu amigo, isso é muito ruim para o atleta, né, rapaz? Um mês fora de combate. Não tem o Yuri Castilho, que teve a pachorra de ser expulso em uma jogada boba, que foi o VAR entregou ele. Então o Sport já perde 2 atacantes, tá? Então vai ter que mexer nesse setor de ataque. O Perotti, que entrou muito bem, fez o gol de empate, deve ser o titular no jogo de logo mais, às 9h30, tá? E aí, se confirmando, o Sport terá um camisa 9, né? Um camisa 9 jogando ali, um homem referência. O Zé Lucas deve voltar à titularidade, isso deve acontecer, né? Ele estava jogando com a seleção sub-20, né? 2 amistosos, e o Zé Lucas também volta. O Biel deve aparecer, né, mais uma vez nesse setor de ataque, porque o Biel é um meio atacante e ele deve aparecer nesse setor de ataque novamente. Barleta vai continuar sendo titular, então o Sport deve ter um esquema ali, né, que beira um 4-4-2, no ataque 4-3-3, porque o Biel é um meio atacante, mas ele também pode ajudar nesse setor de meio de campo em alguns momentos. Pode ter a inversão ali com o próprio Iago Felipe, que é mais volante do que meia, é mais um segundo volante do que um meia de característica, tá? Então, assim, tudo isso influencia. Provável escalação do Leão da Praça da Bandeira, caneta e papel na mão aí, viu? Fique atento. Thiago Couto no gol, a dupla de zaga Zé Marcos e Marcelo Aju, as laterais com Augusto Pucci e Felipinho, meio campo com Zé Lucas, próximo ali do Zé Lucas, Zé Gabriel, o Iago Felipe caindo um pouco na segunda linha ali, o meia, né? Teoricamente um meia, e tem o Biel, que é um meia atacante, mas joga próximo ali mais também dos volantes, e o Sport joga com Perotti mais avançado, e Barleta mais próximos ali, mais próximo ali do Biel. Vale ressaltar que quando esse time começar a atacar, aqui abrir, esse time ataca com praticamente com 4 homens, pode ter essa participação, porque o Iago também pode pisar na área, então é um esquema que muda muito no decorrer do jogo, começa com 4-4-2, na prática, na realidade no esquema tático, atacando um 4-3-3, abrindo hora vira e mexe para um 4-2-4, é um time que se movimenta muito nesse caminho, até porque a gente percebe que tem essa característica, porque esses homens do meio de campo, né, eles têm essa característica ofensiva, tá? É o caso do o Iago Felipe, ele é um segundo volante, mas ele é muito, muito mais meia também, né? É um cara mais construtor, ele não tem característica de um cara marcador, né? Um pegador. Então, na prática, o Sport joga com 2 volantes, Zé Gabriel e o Zé Lucas. Essa deve ser a provável escalação. O Leão não tem para hoje, mais uma vez repetindo, o Benevenuto está em transição, Yuri Castilho suspensão e o Zé Roberto está ali com a lesão. O pendurado do Leão é o Iago Felipe. Veja que o Iago Felipe vai jogar numa função que ele pode tomar um cartão amarelo porque ele joga pendurado e ele joga no setor de segundo volante. E eu volto a dizer, ele não tem muita essa característica, não. Por mais que ele seja construtor, que em alguns momentos ele acabe subindo, mas assim, a característica dele é mais de um meia, né? Mais de um cara que vá criar algumas jogadas. Enfim, é um cara mais ofensivo. O time adversário, né? Eu falei do Leão, claro, mas o mandante não tem para hoje. O Caio está no departamento médico. O seu treinador, Alan Al, ele tem algumas dúvidas, por exemplo, o Wallace sentiu dores no joelho, tá? No joelho direito.
no aquecimento contra o Goiás e virou dúvida. Foi cortado, é uma dúvida para esse jogo, não se sabe se vai estar à disposição sim ou não. Gilberto está no processo de recuperação do procedimento cirúrgico no olho e deve ficar fora também desse duelo. É um time que tem alguns problemas, tá, torcedor? É um time que tem alguns problemas e o Sport pode tirar proveito disso. Só para você ter uma ideia, nessa temporada, esse time tem 17 jogos no todo, 7 vitórias, 9 empates e 1 derrota. Perdeu muito pouco. Então, assim, não é um bobo não, tá? Não é um bobo não. O Sport tem que ter muito cuidado. É apenas uma derrota na temporada, mas em compensação empata muito. É um time que empata muito, tá? Empata muito mesmo. Então é bom o Sport ficar atento com isso para não ter nenhum problema. E ficou na segunda posição no campeonato paranaense e no Campeonato Brasileiro está ali na quarta posição. Então é um time que está no G6 e o Sport precisa vencer para se aproximar. Provável escalação aqui do time do Londrina deve ter Maurício, o goleiro, a dupla de zaga com o Wallace, que é uma situação que é uma interrogação, mas ele aparece aqui. O Iago Lincoln faz dupla de zaga com o Wallace. O Wallace é muito conhecido, né, torcedor? CRB, passou por várias equipes. As laterais com André e Kevin. Meio campo com Lucas Marques, André Luiz e Thales. E no ataque, Vitinho Mota, Iago Teles e Bruno Santos. Essa deve ser a provável escalação da equipe do Londrina para esse duelo. Quem apita a partida é o Braulio da Silva Machado, de Santa Catarina, auxiliado por Gisele Casario, também de Santa Catarina, e Henrique Nel Ribeiro, também de Santa Catarina. Já o VAR é o Adriano de Assis Miranda, esse é de São Paulo, e o AVAR é do Rio de Janeiro. O AVAR é o Michael Correa, do Rio de Janeiro. Então, pelo menos a arbitragem já está definida e escalada. O Leão chegou, né, viajou ontem, né? Já esteve ontem, né? Não fez nenhum trabalho em solo paranaense. E agora é torcer que o Sport faça uma boa partida, que o Sport vença esse jogo, até porque o Leão precisa conseguir esses 3 primeiros pontos. O jogo acontece, torcedor, às 8h30 da noite, tá? Perdão, eu errei, não foi? Falei 9h30 da noite, mas não, torcedor, desculpa, tá? O jogo acontece às 8h30 da noite, em Várzea Grande, Paraná, e esse jogo terá ali a transmissão, só para o torcedor poder assistir, da ESPN, então, e também do Disney, do Disney+, né? Da Disney+, então, o torcedor fica ligado aí para poder acompanhar. E é isso, é esperar que o Sport faça uma boa partida, que o Sport apareça bem e consiga esses 3 primeiros pontos e que quebre esse jejum aí, que já dura mais de 11 jogos sem vencer times do eixo, sem ser do eixo Nordeste, tá? Tá na hora de quebrar esse jejum aí. A última vitória do Sport contra o time que não é do nosso eixo, foi contra o Corinthians em setembro, no dia 21. Muito tempo. No ano passado, quando estava jogando a Série A. Galera, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo. Deixe o seu comentário e não esqueça também de deixar seu like. Um abraço e até qualquer hora. Fui!